aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas somos nós. Devemos ouvir a voz do pastor. Ouvir a voz através da palavra, do Verbo encarnado. Meditarmos a palavra de Deus todos os dias, celebrarmos a palavra em comunidade, nos alimentarmos com o corpo e o sangue do Senhor, participarmos dos sacramentos da igreja e da comunidade que Jesus deixou. E assim nós vamos sendo gerados, formados, nós vamos crescendo nesta espiritualidade, vamos nos convertendo e vamos tendo a maturidade da fé, do seguimento de Jesus. É caminhando domingo após domingo que nós vamos seguindo Jesus, o bom pastor. E para nos ajudar, nós ouvimos na primeira leitura, que foi tirada do livro do Apocalipse, que no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, Pedro de pé disse à multidão, anunciou, convertei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. E nós ouvimos que mais de 3.000 pessoas aceitaram e pediram o batismo. Como que é importante o batismo na nossa vida? Pelo batismo, nós participamos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. No batismo, o homem velho, ele fica ali nas águas e saímos um homem novo, uma nova criatura. Saímos pessoas novas em Jesus Cristo. E no dia do batismo nós recebemos o dom da fé em Jesus Cristo, para que esta fé vá crescendo, vá aumentando na nossa caminhada na igreja. E no dia do batismo nós também recebemos o Espírito Santo de Deus. Deus vem se juntar ao nosso espírito, à nossa alma. Deus mora em nós e o Espírito Santo vai nos santificando e nos chama à conversão. Foi assim que Jesus nos ensinou para nos tornarmos cristãos. E Ele deu o exemplo, mesmo sem precisar ser batizado, Ele se colocou na fila dos batizados para ser batizado por João Batista, para nos ensinar que a partir daquele momento o Espírito Santo que veio sobre Ele viria morar dentro de cada um de nós. Esta é uma caminhada de espiritualidade, é uma caminhada de fé, que muitas vezes as pessoas do mundo não entendem, as pessoas que estão longe de Deus. Mas este foi o caminho que Jesus nos indicou. Portanto, como missionários, se nós conhecemos alguém que não é batizado, uma criança, um adulto, quanta gente ainda não é batizada? Visitando as escolas, a gente percebe que muitas crianças nunca foram levadas à igreja, nem pelos pais, nem pelos avós, e caminham aí à procura de Deus, à procura de um sentido da vida. E nós devemos ser missionários, evangelizarmos, falarmos, apresentarmos essas pessoas aqui na igreja e confirmarmos o batismo também com a crisma. Quem é da comunidade, participa diariamente, semanalmente, não é crismado ainda, fale com o Padre Fernando para que ele possa orientar de uma catequese mais objetiva, para confirmar o batismo, onde nós recebemos os dons do Espírito Santo. Tudo isto falando parece uma teoria, mas a gente precisa experimentar a ação de Deus na nossa vida. A força dos sacramentos, a força da palavra de Deus, a força da nossa entrega ao Senhor. É uma caminhada e nós precisamos aderir a esta caminhada pela fé, que é um dom de Deus. Deus quer que todas as pessoas se salvem, se santifiquem,
façam esta caminhada depois que a humanidade ficou decaída pelo pecado original. Na primeira leitura nós vemos São Pedro, que ele diz, vocês andavam, na segunda, vocês andavam como ovelhas desgarradas, mas agora Jesus, o bom pastor, guarda a vida de vocês. Quando que a gente se desgarra da igreja? Quando a gente começa a ouvir outras palavras. O mundo fala tanta coisa, tudo pode, tudo serve, não é mais assim. Os tempos mudaram, a moral mudou, a ética mudou, salve-se quem puder, o individualismo, você está nessa ainda. Quando a gente ouve essa palavra que não é a palavra do pastor, às vezes a gente acaba se convencendo e experimentando outros caminhos e caminhos errados. E quando isto acontece, devemos voltar a Deus, voltar à igreja, pedirmos perdão e recomeçarmos, porque este é o caminho de salvação, é o caminho que Jesus nos indica. Quando a gente se desgarra um pouco, voltar, encontrando assim o sentido da vida. E quando as pessoas ainda não encontraram Jesus, o bom pastor, também como missionários, falarmos daquilo que Deus vem fazendo na nossa vida, dando nosso testemunho, porque o testemunho arrasta muitas pessoas. Não uma catequese, não a doutrina, mas um testemunho de como a gente era e de como a gente vai sendo modelado, transformado nas mãos do Senhor. Isto sim arrasta e atrai as pessoas. E Deus vai cuidando da gente, aconteça o que acontecer, porque a vida às vezes não é como a gente espera, acontecem coisas que às vezes não dependem da gente, mas quando o nosso coração está em Deus, tudo supera, Ele nos ajuda, nos fortalece, e nós temos este shalom, esta paz que Jesus nos desejou naquele domingo da ressurreição. Em outra passagem também São Pedro diz, entregue a Jesus todas as vossas preocupações. Então a cada dia basta a sua preocupação, preocupação, a gente se ocupa antes e às vezes as coisas não acontecem. Vamos caminhar assim, colocando a nossa confiança plena em Deus. No Evangelho, Jesus diz, eu sou a porta, Ele é a porta estreita. A porta larga, como eu disse, é o caminho do mundo. Tudo pode, tudo serve. A de Jesus, não. Nem tudo pode, nem tudo serve. O que não agrada a Deus, conforme a palavra, devemos evitar. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Que a gente não se arrisque fazendo todas as experiências que o mundo nos apresenta, porque a gente se torna um vaso quebrado, é mais difícil depois, mas se isto acontecer, voltar ao Senhor para que Ele possa modelar a nossa vida, pois Ele é o Deus da vida e não o Deus da morte que nos abandona. Então, todos os dias fazermos um exame de consciência. Hoje fui bem, hoje não fui. Peça a Deus a graça de mudar, de se converter e de se santificar um pouquinho também. A celebração de hoje nos convida a seguirmos Jesus, o bom pastor. E cada um de nós acolhe essa graça de Deus, essa graça particular, de acordo com o nosso estado interior, de acordo com a nossa espiritualidade. Um pequeno exemplo. O Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, é um rio muito estreito, muito pequeno, mas tem uma água muito pura, muito límpida. As margens têm muita vegetação, peixes, e esse rio desce e uma parte deságua no Mar da Galileia e a outra parte no Mar Morto. Essa água do Rio Jordão que cai no Mar da Galileia melhora o mar, melhora o oxigênio da água, a vegetação melhora, os peixes melhoram, e a água que cai no Mar Morto morre. A água é boa,
mas o Mar Morto tem muito sal e a água morre. Assim é a graça de Deus. Deus derrama a sua graça para todos nós aqui e para toda a humanidade. Depende do coração de cada um. Se o coração, a acolhida, a aceitação, a humildade é igual ao mar da Galileia, nós vamos nos enriquecendo da graça e vamos dando os frutos. Se estamos como o Mar Morto, pessimistas, derrotados, sem fé, a palavra morre. Deus que age na vida de todo mundo, a pessoa não vê, não percebe e não gera vida em si. Para encerrar, antes de falar dos ministérios que nós vamos conceder, hoje é o 60º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Toda vocação é graça, é missão. A vocação é uma graça de Deus que Ele nos dá para todo mundo, e Ele já pensou na vocação de cada um antes da criação do mundo. Desde antes, Ele já nos escolheu em Jesus Cristo. Então somos escolhidos, temos esta graça. Mas a graça não é só para a nossa santificação, é para a santificação das pessoas. E a graça não é só para nós, é em vista de uma missão. Então o religioso que está lá, o carmelita, o que está no mosteiro, no monastério, ele não está lá para a sua santificação unicamente. Ele está lá para realizar pela santificação de todas as pessoas, da humanidade. A vocação não é para ele, é em vista de uma missão, a missão da santificação. E nós aqui também, quando rezamos, não devemos rezar só por nós, mas rezarmos por todas as pessoas, como rezamos no dia da Páscoa, na Sexta-feira Santa, pelos que não rezam, pelos ateus, pelos indiferentes, pelos que negam a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. A nossa missão é a santificação do mundo e a salvação de todas as pessoas, e Deus age a cada um de nós. E hoje nós temos a instituição do Ministério para a distribuição da Sagrada Eucaristia. É uma missão que Deus concede a vocês, através da Igreja. Recebem uma graça para isto. Guardem esta graça, não desprezem esta graça. Desprezar é fazer de qualquer maneira o ministério, atender murmurando, reclamando, não, sempre louvando e agradecendo a Deus. Com momentos de adoração ao Santíssimo, de reflexão da palavra. Aí com certeza quando vocês voltarem da missão, vocês voltam gratificados, fortalecidos, melhores do que foram. Porque saem de si e Deus ocupa esse espaço deixado neste ministério que vocês exercem. Acontece isso com vocês, com todo mundo que tem um ministério na igreja, que atua na igreja, que trabalha, que frita um pastel ali, naquele calor do dia, em toda pessoa que participa da sua oferta, o seu dízimo, esta missão da construção e edificação da igreja em vista da salvação, é uma graça que sempre traz a recompensa do Senhor. Então perseverem, contem com as nossas orações e rezem por todas as pessoas, hoje e sempre. Amém.